Olá pessoal, aqui é a Ida e esse vídeo é sobre o PET comemorativo dos 300 anos de Minas Gerais, do ensino fundamental anos finais e ensino médio. Meu objetivo é comentar um pouquinho sobre esse material para você entender um pouco o objetivo dele e qual é a proposta de atividade que ele traz, ok? Então vem comigo. Então pessoal, esse PET comemorativo, ele já na página 3, ele traz uma introdução que explica por que ele foi criado, né? Qual é o objetivo e o que você vai aprender com ele, tá? Então eu vou ler essa introdução para vocês e depois a gente comenta sobre o conteúdo. Olá, estudante! O Estado de Minas Gerais completará 300 anos no próximo dia 2 de dezembro. Assim, para homenagear a nossa terra, aquela que nos acolhe, nutre e forma a nossa cultura, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais elaborou este plano de estudo tutorado, trazendo um pouco da ampla e diversa história e das expressões culturais de nosso estado. No PET, você será conduzido a uma jornada de curiosas descobertas e reflexões sobre a composição e costumes locais. Durante o mês de novembro, a sua escola contará com uma programação especial, na qual os professores irão abordar o tema 300 anos de Minas Gerais, dentro dos diversos componentes curriculares. Além disso, esse assunto também será tratado em algumas aulas do programa Se Liga na Educação. Para vivenciar essa experiência de muito aprendizado sobre o estado de Minas Gerais, você será desafiado a reconstruir a história de Minas Gerais, identificando os fatos, os tempos que ocorreram e os sujeitos envolvidos, comparar, relacionar e investigar o que mudou e o que permanece até hoje, contar o que já sabe, o que vem observando no seu dia a dia e o que está aprendendo de novo, contar com a colaboração de seus familiares para relembrar a história de Minas Gerais, principalmente os costumes e tradições do local onde você vive, e elaborar uma carta contando a um colega o que Minas Gerais representa para você. Então, observem bastante esses pontos aqui, porque a proposta final, depois de você ter estudado esse material, é elaborar essa carta aqui, ó. Você vai falar para um colega, e aí você imagina que você está falando para qualquer estudante aí de Minas Gerais, essa carta vai ser para esse colega que também está estudando sobre o estado, né, falando um pouquinho. O que Minas representa para você, considerando tudo isso aqui e tudo aquilo que você vai ter lido e aprendido nesse PET, ok? Então, o objetivo final vai ser escrever essa carta, ok? Bom, se a gente for seguindo aqui, vocês vão ver que o PET trata de vários assuntos. Ó. A história de Minas, ciclo da mineração, ó, fala de várias cidades históricas de Minas, tá vendo aí? Ó? Minas Gerais, saberes e práticas, principais atividades econômicas, agricultura, bovinocultura de leite. E aí, quando chega aqui, ó, quando tem esse título Mão na Massa, e aqui no caso a gente está na página 10, não, desculpa, na página 8, a gente tem aqui uma palavra cruzada com os nomes históricos e geográficos do estado de Minas Gerais. Então, você pode fazer essa palavrinha cruzada, tem aqui, ó, as palavras que você tem que colocar na horizontal e na vertical. Se você não tiver condição de imprimir essa palavrinha cruzada, você pode contar aqui o número de letras que traz cada um dos números aqui, para você descobrir melhor. Aí ou você reproduz ela no seu caderno, ou você pode simplesmente colocar os números e escrever as palavrinhas, observando se está de acordo com a quantidade de letra, tudo direitinho aqui, para encaixar na palavra cruzada, ok? Seguindo, continua aqui vários assuntos, ó, comunidades tradicionais, comunidades indígenas, povos ciganos, um pouquinho sobre cultura e diversidade, religiosidade, festejos, ó. Tem bastante coisa aqui, ó, arquitetura, gastronomia, então tem muita coisa, artesanato, folclore, arte musical e cinematográfica, medicina popular, os cartões postais, cada coisa mais linda aqui, é para você ler, para você conhecer mais sobre o nosso estado, para você estudar um pouquinho, tá? E aí, quando chega lá na página 26, a gente tem outro Mão na Massa, que é um conto do Guimarães Rosa, escritor mineiro, e esse conto, o título dele é As Margens da Alegria. Então, você vai ler o conto e, ao final, tem algumas perguntinhas. É uma atividade bem curtinha, número 1 e 2 aqui, para você responder também, tá? Então, leia com atenção o conto e responda as questões. Continuando, fala sobre personalidades, então, grandes personalidades mineiras aí, talvez alguns você já conheça, outros não, então procure saber um pouco mais. E por fim vem
a mão na massa da página 29, que é a proposta de produção da carta, tá bom? Então, esse eu vou ler com mais cuidado aqui com vocês. Agora que você já fez um breve percurso por Minas Gerais, reconhecendo suas riquezas socioculturais, acione seus conhecimentos e materiais estudados para elaborar uma carta dizendo o que o estado de Minas Gerais representa para você. Conte um pouco sobre você, onde mora, onde estuda, do que gosta, entre outras coisas que desejar. Seguem algumas dicas. As cartas devem preferencialmente serem manuscritas, mas podem ser digitadas. Se você escreveu sua carta à mão, deverá escaneá-la ou fotografá-la para envio ao seu professor. Observa isso. Trechos de sua carta poderão ser exibidos nos canais da Secretaria de Estado de Educação. Para isso, seus responsáveis deverão assinar uma autorização que se encontra no final desse PET e encaminhá-la ao seu professor ou professora. Então, tem no final uma autorização que os pais têm que assinar para que a secretaria tenha aí a liberdade de publicar, né, trechos da sua carta, tá bom? A carta deverá ser encaminhada a um professor da sua escola, que será designado a repassar as orientações para a turma. Então, a sua escola vai te orientar aí, vai falar qual é o professor, porque esse PET ele é interdisciplinar, tá? Então, vai ter um professor responsável aí pela sua turma, tá? Após receber as cartas, o diretor da sua escola vai encaminhá-la à superintendência regional para possível apresentação nas plataformas. Então, aqui está explicando como é que vai ser, ok? Você vai continuar lendo, eu não vou ler tudo aqui não, tá? Mas observa aí esses detalhes. Aqui está explicando por que uma carta, né? E, por fim, uma parte bem interessante aqui que eu quero observar com vocês é um exemplo de uma carta. Talvez você não esteja acostumado a escrever cartas. Hoje em dia a gente não escreve tanto carta mais, né? É uma carta pessoal essa que fala um pouquinho de coisas pessoais também, a sua percepção do estado, né? Então, eu vou explicar um pouquinho aqui para você, tá? Olha esse exemplo. Belo Horizonte, 28 de setembro de 2020. Caro colega de estudos, eu sou a Maria Beatriz, estudo na escola estadual, e aí ela coloca o nome dela, tenho 14 anos e estou no 9º ano. Tenho 2 irmãos mais novos e moro em Passatempo. Gosto muito de fotografar e dançar. Meu lanche favorito é pão de queijo com café. O estado de Minas Gerais, para mim, representa a terra que recebeu os meus pais, pois eles vieram para Minas quando eu tinha 4 anos, mas meus avós são naturais desse estado. O que mais gosto é das paisagens, porque são bem variadas, principalmente onde moro. Espero que tenha gostado das minhas histórias. Um abraço, Maria Beatriz. Então, vocês veem que aqui, onde tem essas reticências entre parênteses, o texto, com certeza, principalmente nessa parte aqui do desenvolvimento da carta, né, ela escreveu muito mais do que isso. Isso aqui é só um exemplo, né, para mostrar o assunto que ela estaria tratando aqui. Parece que ela optou por falar das paisagens aqui, principalmente, e fala um pouquinho de como ela veio, quando é que ela veio para o estado, né? Então, eu vou passar aqui em cada uma das partes da carta para você entender quais são os elementos que não podem faltar na sua carta. Então, esse primeiro elemento é o local e data. O estudante deverá informar o município onde reside e a data de escrita da carta. Então, é a primeira parte da sua carta. Depois vem o vocativo. Deverá conter apenas uma saudação inicial abaixo do local e data. Então, olha aqui, ó, caro colega de estudos. Lembrando que você está escrevendo essa carta para um colega, tá? Para quem também está estudando igual você. Depois vem a introdução da sua carta. O estudante deverá se apresentar, né, informando seu nome, da escola na qual estuda. Pode informar coisas que gosta de fazer, como hobby, comida preferida, entre outros. De preferência, coisas que tenham a ver com a cultura, com o estado, com aquilo que você sabe que tem tudo a ver com Minas Gerais, tá bom? Depois vem o desenvolvimento. O estudante poderá escolher um ou mais tópicos dos eixos de pesquisa do quadro 2 e outros elementos do seu interesse, devendo relatar experiências pessoais marcantes relacionadas à sua percepção do estado. Então, aqui é o assunto da sua carta. Esses eixos de pesquisa do quadro 2 que está falando aqui, não tem aqui no PET, mas eu vou mostrar para vocês. São os temas, né? Esses temas serão apresentados para vocês pelos professores. Quais são os possíveis eixos de pesquisa? Arte barroca e arquitetura de Minas Gerais, artesanato, cultura, música, dança e folclore, gastronomia mineira, trabalho e economia, geografia, história e literatura, religiosidade, paisagens mineiras, cidades mineiras ou personalidades, biografia. Então, e aí com o seu professor aí responsável por sua turma, vocês vão combinar qual é o eixo de pesquisa que a sua turma vai abordar, ou de repente o professor vai deixar aberto para você escolher qual é o eixo de pesquisa que você gostaria de abordar. Então veja aqui, de todos esses temas, esses eixos de pesquisa nada mais são do que temas que você vai
pesquisar e falar, né, de acordo com a sua experiência, ok? Que você tem aí de Minas, o que te chama mais atenção, o que você gosta mais, ou aquilo que tem mais a ver com a sua experiência de vida nesse estado, ok? Então você vai escolher para poder abordar sobre esse tema aí na sua carta, tá? Aqui parece, ó, que o eixo foi das paisagens, o escolhido aqui pela Maria Beatriz, que é a autora da carta. Depois vem a conclusão da carta. O estudante vai concluir o assunto despedindo-se do seu interlocutor com saudações. Ela termina falando assim, ó, espero que tenha gostado das minhas histórias, um abraço. Essa é a despedida dela. E por fim, a assinatura. Para finalizar a carta, o remetente assina seu nome abaixo das saudações de despedida, ok? Então, use esse modelo aqui para você estruturar a sua carta, mas fala o que você tem a dizer, ok? Por fim, termina aqui com as palavras finais e tem mais informações, um saiba mais aqui, ó, para te ajudar a pesquisar um pouco mais sobre o assunto que você está querendo falar ou algum outro assunto do seu interesse, tá? E no finalzinho tem também a declaração aqui, na seção dos direitos que o pai tem que autorizar, que tem que assinar autorizando para que a Secretaria Estadual possa publicar aí ou usar a sua carta. Então, você tem que usar aqui esse documento aqui para poder autorizar a publicação da sua carta, ok? Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor essa atividade. Se o vídeo foi útil, curte aí, se inscreva no canal, compartilhe com seus colegas para ajudá-los também. Fiquem com Deus e até a próxima!